Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, com a graça de Jesus Cristo também. Espero que todos estejam tendo um bom dia na presença do Senhor. Muito bom dia para quem está em casa também nos assistindo, que a paz esteja convosco também. Vamos orar para a gente começar? Senhor nosso Deus, nos encontramos diante da Tua presença mais uma vez, maravilhados pela Tua graça e humildes, e te pedimos para que a compreensão da Sua palavra faça sentido em nossa vida. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que o Seu ensino seja compreendido e a Sua palavra faça em nós morada, para que nós possamos praticar as Tuas verdades no mundo. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você não pode sentar? A gente já vai ler, fazer a leitura bíblica. É interessante pensar nesse contexto, né, de reforma protestante. Muitos foram os protagonistas da reforma lá no século XVI. Muitos homens e mulheres de Deus que enfrentaram o sistema da época, as doutrinas da época. Foi uma reforma muito doutrinária dos aspectos que compunham a igreja na época. E esses homens e essas mulheres enfrentaram essas doutrinas e resgataram os princípios bíblicos. Então, mais do que os protagonistas, mais de quem fez, mais do que os reflexos que a reforma trouxe nos aspectos políticos, nos aspectos econômicos e também no aspecto religioso, o principal que a gente deve sempre trazer à memória, deve sempre trazer na lembrança, são os princípios bíblicos que ali foram resgatados. Como disse muito bem o Fábio, 5 principais pilares fundamentaram a reforma protestante. Dentre eles, a gente tem somente a fé, que é o sola fide, que vai ser a nossa breve reflexão de hoje. E para nos auxiliar, nos dar um norte para essa mensagem, a gente vai ler, se os irmãos puderem abrir, em Efésios 2. Vou aguardar enquanto os irmãos abrem. A gente vai ler Efésios 2, do 1 até o 10. Isso que você acompanha aí, você aqui, você em casa, pelo celular ou pela sua Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Antes da gente entrar propriamente no tema do sola fide, da sola fé, que é a justificação por meio da fé somente, a gente precisa de um pano de fundo. A gente precisa de uma outra noção antes de chegar no somente a fé. Porque se a justificação é através da fé, mas eu preciso entender do que eu sou justificado. Do que eu tenho culpa? Qual que é a minha culpa? Por que eu não sou digno diante de Deus? Por que eu não sou justo diante de Deus? Isso passa pela doutrina do pecado. Eu preciso necessariamente compreender a condição humana para eu saber, então, os benefícios da fé que me justifica.
Para entender, vou pedir para mudar para a imagem 2, eu trouxe aqui um conceito de pecado que consta na teologia sistemática do Rhodes. E é basicamente isso, esses 5 pontos aí que a gente encontra. Primeiro, que o mal, ele é um pecado específico. Ou seja, o mal não é um pecado qualquer, não é o fato de eu dirigir mal, de eu jogar mal xadrez, ou de eu escrever mal. Não, o pecado é um mal específico. O pecado se relaciona com a lei. Não se relaciona, e esse item é extremamente importante, não se relaciona à lei da razão, consciência ou conveniência, mas com a lei de Deus. Por quê? Porque a minha consciência, a minha razão, como a gente vai ver, ela é deturpada pelo pecado. Então, por vezes, eu vou entender que uma coisa é pecado, quando na verdade não é. A Bíblia não diz que é. E às vezes eu vou entender que uma coisa não é pecado e é. Por isso que a minha consciência, a minha conduta, aquilo que eu entendo por certo, precisa necessariamente ser filtrada pelo texto bíblico, pela consciência da Bíblia, para que então eu saiba o que é o pecado. Continuando. O pecado, então, ele é a ausência de conformidade com a lei de Deus. Ou seja, Deus estabeleceu as suas leis, as suas regras de conduta, aquilo que o homem deve ser, como que o homem deve andar, como que o homem deve viver. E essa incapacidade minha em se adequar a esse padrão de Deus, em se adequar à conformidade da vontade de Deus, isso é o pecado. Então eu não consigo me adequar à vontade de Deus. E o pecado resulta, que é o 5 ali, eu estou falando 5 ali, que no meu está em letras, não me perdoe. Que no meu é o E, lá é o 5, que o pecado inclui culpa e contaminação. Ou seja, o pecado no ser humano, ele vai incutir nele a culpa, que se relaciona com a justiça de Deus. Eu sou culpado diante de Deus porque eu não cumpro a lei de Deus. Então Deus, que é justo, não coaduna com o pecado. Então logo eu sou culpado diante de Deus. Por quê? Porque eu não cumpro a sua lei. E a contaminação, por sua vez, se relaciona com a santidade de Deus. Porque o pecado traz a contaminação e Deus é santo. Deus não se relaciona com o pecado. A Bíblia vai dizer que Deus é santo 3 vezes. Ele é santo, santo, santo. E ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com o erro. Então o pecado me traz essas 2 consequências diretas. A culpa e a contaminação. A má notícia que eu tenho hoje, na verdade eu acho que eu tenho umas 2 má notícias, mas depois eu tenho uma boa. A primeira má notícia é que todos pecaram. Tirando Cristo, todos pecaram, sem exceção. E o pecado se relaciona com a humanidade de 2 formas. Ou pela minha natureza, eu já estou nascendo numa condição de pecado, ou pelo ato volitivo, ou seja, eu cometo o pecado de forma consciente. Nesse momento eu confirmo a obra de Adão pecador, que foi o nosso representante na minha vida, quando eu peco. Então o pecado ele vai se relacionar com a gente, ou porque por nascimento, é uma herança de Adão, ou quando eu peco por mim mesmo. Começou lá no Gênesis, então está lá Gênesis, Deus cria Adão à sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança não são questões físicas, né? Não é que Deus tem pernas, braços, né? Não tem um corpo, talvez tenha cabelo. Não é esse aspecto ao qual Deus fez Adão semelhante. A semelhança e a imagem que Deus coloca em Adão dele mesmo são os atributos divinos comunicados a Adão. Então o que Deus faz? Deus tem seus atributos. E ele comunica esses atributos a Adão. Então ele comunica o atributo da inteligência, da sabedoria, da criatividade, senso de organização, misericórdia, bondade, retidão, moral. Todos esses atributos que compõem também a divindade, Deus comunica com Adão. Então Adão passa a ser o quê? A imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ele detém parte dos atributos de Deus. Então agora ele é a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus vai dizer o seguinte: Adão, está tudo ok, Adão, você é a minha imagem e semelhança. Isso aqui tudo é para você, cuida de tudo, domine sobre tudo, exerça juízo sobre tudo e não coma do fruto proibido. Se a gente continuar no conceito que a gente tem de pecado, você já tem a lei de Deus estabelecida. Domine sobre tudo, exerça juízo sobre tudo e acima de tudo, não coma do fruto. A gente falou da consciência e da razão, e é exatamente aí que a serpente vai pegar. Então a serpente vai tentar convencer Adão e Eva de que o pecado não é tão pecado assim. Não, calma lá, Adão, você está levando muito a sério essa vida. Você não vai morrer não, velho. Pode ir lá, come.
se alimenta, não tem problema nenhum. Você vai ver você no máximo igual a Deus. Então Adão, ele cai. Adão e Eva caem nessa conversa da serpente. Então ele deveria exercer juízo e domínio sobre a criação, dizer para a criação, não, eu sei a vontade de Deus, e não é essa. Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, e não é essa. Mas Adão não faz isso. Adão peca. Adão incorre em erro. Ele come do fruto. Nesse momento, a imagem que a gente falou, a imagem e semelhança de Deus, é corrompida no ser humano. Então agora, a sua capacidade, suas faculdades, sua moral, sua intelectualidade, sua bondade, sua misericórdia, tudo que Deus comunicou a Adão agora é corrompido. É conspurcado pelo pecado. O pecado injeta defeito, corrompe o senso do ser humano a partir desse momento. O problema é que isso não para em Adão. Como eu disse, essa é uma herança. E aí a gente herdou. Adão foi o nosso representante. Como ele errou e pecou, nós herdamos o pecado. É o que vai dizer em Gênesis 5:3. Vai dizer assim, que Adão, uma certa idade, 130 anos, se eu não me engano, teve um filho, a sua própria imagem e a sua semelhança. Não mais a imagem perfeita, imaculada de Deus, mas não, a sua própria imagem e a sua própria semelhança. A semente do pecado de Adão passou para a descendência dele. E aí, então, toda a humanidade arca com essa moralidade corrompida, com esses atributos corrompidos. Isso a gente não vê apenas no Gênesis. Salmos de Davi que era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Né? Ninguém tem dúvida disso, mesmo porque o texto é claro nesse sentido. Davi tem essa consciência. Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado eu fui gerado. Davi sabe que ele não é santo, sabe que ele não é ninguém diante de Deus, sabe que o pecado corrompeu e o pecado ainda faz parte da vida dele, porque ele nasceu em pecado. Semelhantemente, Paulo aos Romanos, a gente vai ler muito Romanos, quem tiver em casa e quiser deixar aberto, vai ser fácil. Romanos 8:7 vai dizer o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Ou seja, a minha inclinação ao pecado não é sujeita à lei de Deus e nem pode ser. Nem que eu queira, nem que eu tente, eu consigo sozinho, pela minha própria força, pela minha própria capacidade, fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu sou nascido em pecado, e o pecado me corrompeu. E é isso que eu levo para a vida. O pecado me corrompeu. Não somente o pecado do nascimento, mas o pecado volitivo, aquele que eu cometo, também é uma verdade no texto bíblico. Também em Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto é claro, todos. O texto não dá exceção. O texto não diz, não, o povo de Israel é um povo tranquilo, o povo de Israel não tem pecado. Não, geralmente a pessoa que é um pouco mais magra ou um pouco mais gorda, não tem pecado. Geralmente careca não tem pecado. Ou em determinado tempo, não, gente que viveu de 1500 a 1000, não. O texto bíblico é claro, todos cometeram pecado, todos somos culpados do pecado, tanto de Adão quanto do pecado próprio. E esse pecado, ele vai reger a vida do ser humano até que esse seja regenerado por Cristo. Enquanto esse ser humano decaído não for regenerado pela ação do Espírito Santo, ele continua sendo escravo do pecado. Perceba que não é algo voluntário tão somente, não é algo que ele pratica somente porque ele quer, mas é algo que ele é escravizado. Ele não tem escolha em praticar o bem. Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Até que exerça sobre ele uma ação divina de regeneração, ele continua escravo do pecado. E isso não é a realidade ali de Adão, não é a realidade só de Davi, é a realidade de todo mundo. Quando a gente vai para o profeta Isaías, ele diz o quê? Eu sou um camarada de impuros lábios. Não só isso, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Perceba, é o profeta falando do povo de Deus. Mas ele tinha essa consciência. Não, cara, aqui ninguém está ileso. Todo mundo está em pecado. Continuando Romanos 3, do 9 a 12, vai dizer o seguinte: porque somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeu quanto grego, todos estamos debaixo da
do pecado. Paulo vai dizer, não tem judeu, não tem grego. E ele vai falar o quê? O que ele está querendo dizer? Não tem aquele camarada que pratica a lei e acha que está certo, acha que está tudo ok, porque ele é praticante da lei, ele é fariseu, ele é doutor da lei, então ele está por cima de todo mundo. Não. Tanto o judeu que pratica, quanto o gentio grego que não pratica, todos eles estão debaixo do pecado. Todos eles, sem distinção nenhuma. Tanto o grego quanto os judeus estão debaixo do pecado. Ele vai continuar. Como está escrito, não há um justo sequer, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Percebe que Paulo é até meio redundante? Tipo, não há ninguém, não há um somente. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém. O que Paulo faz, né, é tirar essa consciência de que o homem é muita coisa, de que o homem é bom, de que o homem... Não, o que Paulo está dizendo aqui é que, nivelando todo mundo por baixo, todo mundo está em pecado. Todo mundo. A verdade do texto bíblico é essa. Não há ninguém que busque a Deus. E o interessante que ele está querendo dizer aqui não é que o ser humano é incapacitado de praticar o bem. Não é isso. O ser humano ele tem a capacidade de praticar atos de bondade. O ser humano é capaz de ajudar uma idosa a atravessar a rua, de fazer uma doação, de ajudar um órfão, de ajudar uma viúva, distribuir alimentos. Tudo isso o ser humano é capaz de fazer. Né? A gente vê pessoas que são incrédulas até e praticam atos de bondade. Mas o que o texto está falando aqui é que não há quem entenda no sentido de questões espirituais. O que o texto está dizendo é que não existe ato de bondade que eu possa praticar que é capaz, que é suficiente de expelir, de expulsar de mim a culpa e a contaminação. É isso que o texto está dizendo. Eu sou capaz de praticar atos de bondade? Sim, mas não suficiente para afastar de mim a culpa do pecado. É isso que Paulo está querendo dizer. Por vezes, a gente suaviza o texto, a gente diminui um pouco a importância do texto, talvez para que não seja tão agressivo para o ouvinte, para que o evangelho não ofenda tanto. Mas é um erro, porque a Bíblia, o evangelho, trata de uma coisa que o homem gosta muito, que é o pecado. Então o evangelho vai ser ofensivo, o evangelho vai ser agressivo num primeiro momento, porque ele vai tratar de algo que é inerente a gente, que é o pecado. Às vezes a gente dá uma suavizada no texto para que isso não seja tão assustador. Mas o texto é claro, e ele usa o termo como a gente leu em Efésios. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. O morto não pode fazer nada por ele. O morto não pode levantar, o morto não pode dar um passo, o morto não enxerga, não pensa, não se levanta, não tem vontade própria. Tem uma série que chama Arquivo X. Acho que muitos aqui devem conhecer, se não alguém assistiu. Toda vez que eu vejo, parece que são as pessoas do parque que fazem aquela série. A Dana Scully é igualzinha a Flavinha, filha do pastor Paulo. O Fox Mulder é idêntico ao Júnior. Se você ver, você vai falar, é o Júnior. E o pastor Paulo, o diretor Skinner, tem o corte de cabelo do pastor Paulo. Parece que é uma série. Nesse episódio, a agente Dana Scully, que é uma médica legista, ela vai examinar um cadáver, vai fazer umas gravações a respeito daquilo, né? Da causa da morte, esse tipo de coisa. Enquanto ela está fazendo a gravação, ela vai falar, o João da Silva aqui, aí ela tem um devaneio cognitivo e ela começa a pensar, na verdade, quem está aqui não é o João da Silva. O João da Silva, o que ele queria, suas vontades, quem ele era, seus pensamentos, suas virtudes, suas falhas, sua própria concepção do eu, de quem ele era, não está mais ali. Ali é só um cadáver. E é exatamente essa a nossa condição diante de Deus, diante do texto bíblico. Mortos em nossos delitos e pecado. Não podemos fazer nada, quanto nós, para mudar isso. Esse é o pano de fundo. Essa é a consciência de Lutero. Já era para eu ter falado para mudar essa imagem algumas vezes e eu não falei. Mas tudo bem. Se quiser colocar na imagem 3, só para a gente seguir, já já a gente vai para a imagem 4. O que acontece, então? O que, nesse sentido, a gente pode fazer a esse respeito? Porque, assim, a gente percebe pelo texto, então, que a gente está em pecado, todos pecaram,
E a Bíblia, ela não é uma literatura, dentro da literatura, ela não é exclusiva sobre o pecado do homem. Não. Se você pegar qualquer livro de história da humanidade, você vai ver que a humanidade é pautada em guerras e em destruições. Somos peritos, somos experts em imprimir terror e guerra ao nosso próximo. É só você ler. Se tiver com preguiça de ler toda a história humana, lê só a história do século XX. E aí você vai perceber o nível de degradação, de destruição que o ser humano é capaz de praticar. Por quê? Porque estamos em pecado. Não somente isso, se a gente passar para a nossa própria vida, a gente vê como a gente é inconstante na fé, como a gente peca, como a gente pensa, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou praticar mais isso, e a gente vai lá e pratica, a gente vai lá e erra, a gente vai lá e peca. O reverendo Augustus Nicodemos vai dizer que, no começo da sua conversão, ele batia de porta em porta pregando o evangelho. As pessoas deixavam, ele posso entrar, ler a Bíblia, tomar uma água, falar um pouco a respeito de Deus, as pessoas deixavam. E aí ele falava do evangelho mais ou menos como a gente está falando. Ele passa a condição do ser humano para depois falar sobre o arrependimento. Não raro, ele diz que a reação das pessoas era, peraí, pastor, eu não sou tão errado assim também, pastor. Sou tão em pecado assim também. Aliás, tem muita gente pior que eu. Se o senhor for no vizinho, vizinho é terrível. Briga com a esposa, é tragédia. Eu não sou tanto assim, pastor. Aí o reverendo fala, tá bom, querido, eu posso ler com você os 10 mandamentos? Eu e você? Só que a gente não vai só ler os 10 mandamentos. A gente vai ler os 10 mandamentos com base em Cristo, em Mateus, onde ele explica os 10 mandamentos. Então a gente vai lá pegar em não matar, a gente vai ver que, pelas palavras de Jesus, se você se irou contra o seu próximo, se você ficou com raiva dele, você já é réu no juízo. É muito mais do que matar alguém. É consciência, é sentimento, é coração, é o íntimo. E ele continuava, ele falava, não adulterarás. Significa que o cara casado não pode se deitar com outra mulher tão somente. Se ele tiver pensamentos impuros com outra mulher, ele já pecou no seu coração. Ele continuava o texto, ele disse que ele nem terminava os 10 mandamentos, o cara falava, não, pastor, já pisei em todos, não precisa nem continuar. Então é a autoconsciência de que somos pecadores. Lutero tinha muito essa consciência. Isso era muito angustiante para Lutero. Lutero era infringido, era punido, era castigado pela consciência do pecado constantemente. Ele tinha essa consciência. Por mais que ele fizesse doações, por mais que ele rezasse, por mais que ele pagasse indulgência, por mais que ele tentasse ser um ser humano melhor, ele tinha consciência que ele nunca conseguia agradar a Deus, ele nunca conseguia se adequar à justiça de Deus, ele nunca conseguia chegar nesse padrão, nesse nível de moral que é Deus. Então a consciência do pecado sempre corroía Lutero. Ele não sabia mais o que fazer. Ele ia para o confessionário, ora sim, ora não, de tão consumido pelo pecado que ele era. Por quê? Porque o Lutero olhava somente para si. Ele olhava para as suas obras, ele olhava para a sua justiça, ele olhava para a sua conduta. E achava que a sua conduta, o seu cumprimento da lei, as obras da sua lei poderiam justificá-lo, mas ele não conseguia. Era um paradoxo para Lutero. Eu não consigo me adequar, por mais que eu pratique as obras, eu não consigo me adequar à salvação, eu não consigo me adequar aos padrões de Deus. Aí Lutero, pode passar para a imagem 4. Aí Lutero vira um monge da ordem agostiniana. Agostinho viveu 1000 anos antes de Lutero e era extremamente perturbado pelo pecado, exatamente como Lutero. E não, coincidentemente, Lutero se torna um monge da ordem agostiniana. E aí ele, reclamando desse tipo de coisa que a gente está falando, dessa consciência pecaminosa, o camarada fala para ele, meu amigo, vai ler a Bíblia. Assim, vai ler a Bíblia, busca a resposta na Bíblia. Então é o seguinte, essa consciência de pecado demonstra que eu não consigo fazer nada, que eu não posso fazer nada, que para mim é impossível, mas para Deus é possível. Embora para mim seja impossível, pelas minhas obras, pela minha ação, seja impossível, para Deus é possível. Quando Lutero está lendo a Bíblia, ele se depara com Romanos, porque a gente leu muito Romanos hoje, né? Então, Lutero também se depara com Romanos. E ele se depara
com a realidade de Romanos 1, versículo 16, versículo 17. Entre outros, a gente vai ler. Todos esses textos que estão jogados, a gente não vai ler tudo isso, mas a gente vai ler alguns. Romanos 16, 1, 16, 17 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. O versículo já começa assim: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Mateus, não é o evangelho de ninguém. É o evangelho de Cristo que eu não me envergonho. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo. Lembra que eu falei que todos pecaram? O texto também está sendo genérico. Ele está falando para todo mundo. O evangelho de Deus é o poder para salvar todo aquele que crê. Não é o poder para salvar aquele que é judeu, para salvar aquele que é assim, aquele que é assado. É para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Lembra que ele falou? Que todos pecaram, grego e judeu? Ele está falando a mesma coisa. A salvação é para aquele que crê, tanto judeu quanto grego. Porque nele, o evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Diz que, quando Lutero se deparou com esse texto e com essa realidade, que a salvação então não dependia dele, não dependia das obras dele, a salvação depende única e exclusivamente da fé em Cristo, diz que é como se ele tivesse entrado pelos portões do céu. E aí ele realmente tivesse conhecido o Evangelho. Realmente ele tivesse conhecido o reino de Deus. Agora fez sentido para ele. Porque todos pecaram, mas Deus não se volta contra a humanidade, ele se volta a favor da humanidade. Não por algo que ela tenha feito, não por méritos dela, não por obras da humanidade, por alguma coisa que o homem tenha feito ou tenha realizado, algum grande feito. Não, Deus se volta em misericórdia e em graça. Ele se volta para salvar o ser humano. Só que Deus é amor, mas Deus também é justo. Ele precisa punir o pecado. É necessário que o pecado seja punido. Mas se eu morresse, que é o salário do pecado, é a morte, não seria suficiente para pagar nem o meu pecado, nem o de ninguém. Porque eu já sou pecador, eu já pequei, já nasci em pecado. Eu morrer é só uma consequência do pecado. Não traz perdão para ninguém, menos para mim. O plano idealizado, então, na Trindade é realizado por Cristo aqui na Terra. Então, ele vem e vive uma vida justa, vive uma vida reta, vive uma vida perfeita, em total conformidade com a vontade de Deus. E essa justiça de Cristo nos é imputada por meio da fé. Perceba que agora não é mais a minha justiça, não são mais as minhas obras, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Cristo fez. É a vida de Cristo em justiça, em retidão, em moral, em total conformidade à vontade de Deus, que é imputada à minha pessoa pecador. E agora Deus me declara justo, não por mim, não por algo que eu tenha feito, mas por Cristo. Essa é a justiça de Deus. Um conceito que está ali, na Confissão de Fé de Westminster, sobre a justificação, porque a fé é o meio pelo qual eu consigo a justificação. A justificação, segundo o conceito aqui, é o seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus. Livre graça de Deus. Calvino, um reformador, costuma dizer que graça graciosa. É uma redundância, porque é isso. A salvação de Deus é pela vontade de Deus somente. Não é nada pelo que o homem tenha feito, nada pelo que o homem pode fazer, mas é a vontade de Deus em salvar. Justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os pecados. Ele não perdoa um pecado, ele não perdoa esse pecado. A gente tem uma capacidade incrível com essa religiosidade de dizer às vezes que, não, esse pecado aí Deus não perdoa não. Não, aí o cara pisou na bola. Não, divórcio, não, adultério, não tem tatuagem, sem chance. O cara é viciado em cigarro, acabou para ele, não tem o que fazer. Não, a justificação é um ato da livre graça de Deus, o qual ele perdoa todos os pecados. Não há um único pecado que o sangue de Cristo não seja suficiente para apagar. Perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé, ou só pela fé. É isso. A justiça de Cristo, então, nos é imputada,
somente pela fé, somente porque eu creio. Porque Cristo, como diz o 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Cristo não tinha pecado, mas assim como Adão foi o nosso representante, e por meio dele o pecado entrou na humanidade, todos fomos corrompidos, também Cristo é o nosso representante, e por meio dele os nossos pecados são perdoados. Ele não pecou, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Ele foi o nosso representante. Então ele viveu a nossa vida que deveríamos viver, uma vida justa, que então nos é imputada, e ele morre a nossa morte e redenção para a nossa alma. Então Lutero, quando ele se depara com isso, então agora ele percebe que ele não tem que olhar para ele, para as obras dele, para a justiça dele, ele muda o foco. Agora eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que mirar em Cristo. Não são as minhas obras, são as obras de Cristo, é a justiça de Cristo, é a vontade de Cristo, são as obras de Cristo, é Ele que me salva, é Ele que me justifica, não sou eu que me justifico. Isso aqui causa uma paz tremenda na vida de Lutero, porque não depende de mim, não depende de Lutero, depende de Cristo, única e exclusivamente de Cristo. O texto aos Gálatas, 2,16, irmãos podem abrir esse texto? Aproveito que enquanto isso eu vou tomar uma água, para a gente ler o texto de Gálatas 2,16. Amém? Gálatas 2,16. Vai dizer o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por quê? Por obras da lei, ninguém será justificado. Paulo também vai usar o exemplo de Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O texto não vai dizer que Abraão creu e era justo. Abraão creu e andou em retidão. Abraão creu e cumpriu determinado mandamento. Não. Abraão creu contra todas as expectativas, todos os fatores contrários ao plano de Deus para a vida de Abraão. Ainda assim ele creu. Ele creu contra a esperança, ele creu contra tudo. E isso lhe foi imputado como justiça, não por algo que tenha feito, mas porque ele creu. Porque Abraão não era nenhum justo, não era nenhum perfeito. Se a gente for ver o texto, a história de Abraão, ele pecou, ele mentiu por várias vezes, ele não acreditou, ele tentou dar um outro jeito para o plano de Deus. Abraão não era perfeito, mas ele creu. E isso lhe foi imputado como justiça. Não é através das obras da lei. Jesus teve muitos confrontos com quem? Com os próprios doutores da lei, com os próprios fariseus. Gente que você olhava por fora, o cara cumpria tudo. Toda a lei mosaica o camarada cumpria. Todas as ritualísticas, toda a lei oral que seguia o judaísmo, o camarada fariseu cumpria. Como diz minha mãe, ditado antigo, acho que os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Minha mãe costumava dizer que por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Alguns entenderam. O fariseu era isso, se olhava por fora estava perfeito, mas por dentro era o quê? Hipócritas, era sepulcro, era podridão, era arrogância, era orgulho, era soberba. O texto vai dizer que não é por obras justamente para isso, para que ninguém se glorie, porque a glória da salvação é única e exclusivamente de Deus. Foi Ele que planejou, foi Ele que executou, é Cristo quem veio viver, é o Espírito Santo que efetiva na vida do crente a salvação por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele fariseu chega na sinagoga de pé e, Senhor, muito obrigado, hein, porque eu sou bom, eu faço as coisas certas, cumpro a lei. Eu não sou igual a esse miserável pecador aqui, não. Eu sou, graças a Deus que o Senhor me tem, hein? Louvado seja eu, agradecido seja eu entre todos, porque eu sou bom. O outro, o pecador, ele sequer olha para o alto. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
É esse, e não o fariseu, que volta para casa em paz com Deus. Percebe? Não são as obras da lei, é o interior. É com isso que Deus se preocupa. Eu vou fazer só um parênteses muito rápido sobre as obras, só para não ficar confuso. Então quer dizer que se é pela fé, então eu posso viver de qualquer jeito, eu vou esculhambar a hora que sair daqui do culto. Não, não é isso. Tiago vai dizer o seguinte, só um parênteses, que as obras são testemunhos de uma fé viva. Tiago vai fazer a diferenciação entre uma fé morta e uma fé viva. Tiago vai falar, mostra-me a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Por quê? Tiago está dizendo que é através das obras que ele é salvo? Não. O que Tiago está dizendo é que as obras são o reflexo da minha fé viva. Então, se eu realmente tenho fé em Cristo Jesus, se eu realmente tenho consciência da minha condição pecadora, logo as minhas obras vão refletir essa fé legítima que eu tenho, essa fé genuína. Percebem a diferença? Lutero não percebeu, tá? Então vocês estão melhor que ele. Lutero achava que a carta de Tiago era livro de palha. Bater um vento, leva embora. Por quê? Porque Lutero sai de um contexto das obras, então qualquer coisa que diga obra, ele já espelha. Não, isso aqui não é, tem que tacar fogo. Depois conversaram com Lutero. Ele falou, tá, beleza, não é bem assim, mas esse Tiago é meio fraco na teologia. Mas, enfim, o que Lutero não entendeu foi isso. Tiago estava falando sobre o reflexo de uma fé verdadeira. O exemplo que eu sempre dou é o marido que diz que ama a esposa. A esposa é tudo para mim, a esposa é minha vida. É tudo. Só que chega em casa, ele bate na esposa, ele agride a esposa, ele xinga a esposa, ele ofende a esposa, ele trai a esposa. De fato, ele ama a esposa? Só um louco vai dizer que sim. É o que o Tiago está dizendo. Ele diz que tem fé, mas as suas obras não mostram isso. Que fé é essa? Essa é a fé que salva. A fé que transforma o ser humano. Que quando a justiça de Deus, de Cristo é imputada em mim, então eu passo a viver como Cristo viveu. Eu posso a tentar a viver como Cristo viveu. Vivo Cristo passa a ser o meu alvo. Perfeito. Para a gente encerrar essa parte, então. A imagem 5 está aí? Está dizendo aqui que era a imagem 5 agora. Perfeito. Aí você fala para mim assim, então eu sou um miserável pecador, né? E a salvação, então, é só por meio da fé na justiça de Cristo, não na minha justiça. Mas a fé, então, é minha, né? Então, pelo menos crer o que eu tenho que fazer. Então, beleza. Então, tem uma ponta ali minha na salvação, né? Eu preciso crer. Não. Nem a fé que você tem em Cristo é sua. O que o texto vai dizer é, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A fé, para que eu consiga alcançar a justificação perante Deus pelas obras de Cristo, é também me dada por Deus. A fé também é um presente por Deus. Então aí você pensa comigo, sou um pecador. Aí Deus vai e faz um plano de salvação. Cristo vem e executa esse plano de salvação. O Espírito Santo vem e efetiva na vida do crente a salvação, para que ele creia. Por meio da fé, na justificação. E essa fé não vem dele, vem do próprio Deus dado. Então o que ele fez? Nada. Isso é graça. Participação alguma eu tenho na salvação. Minha única participação na salvação é que eu faço ela necessária, porque eu sou pecador. Preciso de alguém me salvar. E esse quem me salva é Deus. Por meio da sua graça, por meio da fé que me foi presenteada, então eu alcanço a salvação em Cristo Jesus. Então, para a gente ir para a imagem 6 e para o final dessa breve reflexão, então é o seguinte, a reforma foi pautada nesse princípio também, do sola fide. Condição de pecador, miserável, nada posso fazer por mim mesmo. Mas Cristo me salva. Então ele me dá uma fé. E essa fé eu consigo acreditar em Cristo, e a justiça de Cristo então me é imputada. Então agora eu sou justo diante de Deus, não por algo que eu tenha feito, não por méritos meus, mas porque Deus me declara justo por meio da obra de Cristo. É como se Deus olhasse para o pecador através de Cristo. Então, a justiça de Cristo é acreditada no pecador. Então ele é considerado justo. Então ele é considerado salvo. O que eu consigo extrair
desses ensinamentos, desse sola fide, para o nosso contexto hoje. Primeiro, tudo que já foi claro, né? Que nós dependemos de Cristo, não dependemos de nós. E que Cristo, Ele é suficiente para a nossa vida. Então, assim, a gente vive hoje num momento de pandemia, há algum tempo já, em um momento de isolamento. Algumas pessoas estão literalmente sozinhas em suas casas. Estão tristes, estão com medo. Talvez alguém que está me assistindo está nessa situação, de que está sozinho em casa, de que está triste, que se sente talvez abandonado, fora os medos que isso traz, as inseguranças, o desemprego, a própria doença que nos traz uma certa aflição. E parece que teve uma vacina, mas parece que ela teve uma reação contrária. Então parece que tudo vai contra. Talvez Deus tenha nos colocado nessa situação para que a gente resgate essa ideia de que Cristo é suficiente na minha vida. Não importa se eu estou sozinho em casa, Cristo está comigo. É Ele quem está comigo. Cristo é suficiente para a minha vida. A salvação somente pela fé e somente por Cristo me traz essa ideia que eu sou totalmente dependente dEle. Eu não dependo dos outros, eu não dependo do templo, eu não dependo de uma reunião, eu dependo de Cristo. Talvez Ele tenha utilizado isso para te colocar sozinho em casa, para você estar mais próximo dEle. Sozinho dos outros, mas na companhia de Deus. Isolado do mundo, mas na companhia de Deus. Para que você compreenda no seu íntimo que a única coisa que você precisa é de Jesus Cristo. Talvez essa pandemia tenha servido para isso. Tenha servido também para eu compreender um pouco mais os Salmos que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você ler só o começo do versículo, nada me faltará, então tranquilo, então eu vou ter tudo, nada vai me faltar. Não, você continua lendo o texto, você vê que ele passa por vales. A leitura correta do texto não é que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. É que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Nada mais. O Senhor é suficiente na minha vida. Para encerrar, eu vou ler o último texto dessa manhã, que está em Romanos 8, versículo 31. Se os irmãos puderem ler, se o pessoal de casa puder abrir também para a gente ler, enquanto eu vou tomar água mais uma vez. Romanos 8, versículo 31. Amém? Para a gente encerrar, a gente vai ler esse texto incrível de Romanos 8. Eu peço que ao ler esse texto, não compreenda ele como palavras num livro. Toma posse dessa verdade. Isso aqui é uma verdade para a sua vida. Isso aqui é a realidade da sua vida. Isso aqui foi escrito não só para os romanos, foi escrito para você e para mim. Entenda, compreenda que isso é uma verdade para a minha e para a sua vida. Romanos 8 vai dizer o seguinte. Só um minuto. Vai dizer o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estou lendo Romanos 1 e eu falei que ia ler Romanos 8, 31 e ninguém me avisou. Vocês estão de parabéns mesmo. Vamos para o versículo 31 de Romanos 8. Vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a gente tenha essa consciência hoje, de que a nossa condição era essa, mas que nós fomos resgatados por Cristo Jesus através de sua obra, e como Lutero entendeu, que nós possamos entender que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.